Bom dia a todos, eu sou o Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de direito administrativo e direito constitucional. Hoje vamos dar seguimento com a nossa terceira aula, que vai estar focada ao sistema administrativo de tipo britânico ou de administração judiciária. Mas permitam-me, muito antes, recordar-vos do que nós abordamos na aula anterior. Falamos do sistema tradicional. O sistema administrativo tradicional é caracterizado, grosso modo, pela inexistência de um verdadeiro Estado de Direito e também pela ausência de separação de poderes, o que certamente condicionava nas garantias que fossem otorgadas aos particulares. Hoje é importante percebermos que o sistema administrativo de tipo britânico, ou ainda também conhecido como de administração judiciária, é o que vigora na Inglaterra. Esse sistema baseia-se fundamentalmente no direito anglo-saxónico. E o direito anglo-saxónico é caracterizado pela sua lenta formação ao longo dos anos, pela distinção clara de common law e equity, pela valoração do precedente, da regra do precedente, o que não acontece, por exemplo, a nível do sistema romano-germânico, e não menos importante, pela relevância que se atribui ao costume como fonte primordial do direito. Ora, aqui urge também ter em consideração que o sistema administrativo britânico surge com a Revolução Inglesa de 1688. Esta revolução foi determinante para a construção de um novo modelo de administração pública, portanto, predominante em todo o território da Grã-Bretanha. Hoje vamos atentar então para as características mais sonantes deste sistema administrativo. A primeira característica é precisamente a separação de poderes. Ora, o rei foi impedido na Inglaterra de julgar por si só ou ainda por funcionários chefiados por si questões de natureza contenciosa. Ora, essas questões foram atribuídas para os tribunais. E o rei perdeu certamente este poderio de julgar estas questões. E por outra, também foi impedido de demitir os juízes, suspender os juízes ou ainda transferi-los, submetendo-se então às verdadeiras regras do princípio do rule of law. Então surge o Estado de Direito na Inglaterra. Outra característica não menos importante é a característica do Estado de Direito. O Estado de Direito que vem a ser pronunciado com a longa marcha da Magna Carta inglesa, os direitos do povo britânico foram consagrados então no Bill of Rights, não é? O Bill of Rights consagrou os direitos, liberdades e garantias do povo britânico. E o rei passou igualmente a ser submetido a verdadeiras regras do Estado de Direito ou ainda do primado do direito, as regras do Rule of Law. Outra característica que também urge aqui falarmos tem que ver precisamente com a descentralização administrativa. Ora, já havia uma clara diferenciação do sistema administrativo predominante na Inglaterra com uma forte descentralização. A descentralização manifesta na Central Government, não é? Em relação às local government, havia então um governo central e um governo local. Mas aqui há uma particularidade que tem que ver com a emergência das autarquias locais. Já havia na Inglaterra os districts, que eram verdadeiras manifestações do poder autárquico. Mas esse poder autárquico não era de todo suplantado por
orientações que viessem do poder central, não eram continuação da autoridade central, mas eram um verdadeiro poder local com autonomia administrativa, financeira, para desenvolver então as necessidades da coletividade. Outra grande característica desse sistema britânico é precisamente a sujeição da administração pública ao direito comum. O direito comum era o direito aplicável a todos os cidadãos, quer o rei, quer os membros pertencentes à coroa britânica, como também os particulares, os religiosos, os militares, eram todos submetidos ao direito comum, o que não acontecia, por exemplo, em França, onde o direito comum não se aplicava à administração pública, a administração pública submetia-se a verdadeiras regras do direito administrativo. Ora, aqui também é importante perceber neste modelo que a administração pública submetia-se aos tribunais comuns. As Courts of Law eram tribunais que julgavam os litígios de forma indiferenciada. Quer as autoridades não é, públicas, quer os particulares, submetiam-se completamente às regras dos tribunais comuns. É também importante perceber o sistema de garantias predominante na Inglaterra. Esse sistema privilegiava uma grande abertura em termos de garantias aos particulares, de tal modo que os particulares podiam levantar sempre uma questão nos tribunais comuns que lhes opusesse às autoridades administrativas, de modo então a salvaguardarem aquilo que são as suas legítimas expectativas. Uma outra característica de suma relevância tem que ver também com a não possibilidade de execução imediata das decisões por parte da administração pública. Quando a administração pública entendesse executar uma decisão que fosse lesiva aos direitos dos particulares, teria de obrigatoriamente submeter-se a uma sentença ditada por um tribunal judicial. É em função desta sentença que os tribunais a administração, podia executar imediatamente as suas decisões. Aqui chegados, urge, em termos de síntese conclusiva, dizer que o sistema administrativo de tipo britânico ou de administração judiciária já é um sistema bastante inovador se comparado ao sistema tradicional que vigorou na Europa durante o período da monarquia. Muito obrigado pela atenção. É sempre um grande prazer ter-vos do outro lado. Que Deus abençoe Angola e que continuemos em casa neste período de quarentena que estamos todos submetidos. Muito obrigado.